Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de iniciação em programação com Scratch. Eu me chamo Pedro e conduzirei essas primeiras aulas aqui com vocês. Nessas primeiras aulas, a gente vai conhecer um pouquinho da plataforma do Scratch, ver o que é possível fazer com ela, aprofundar os conceitos de programação. Então, dentro da plataforma, com os famosos bloquinhos do Scratch, a gente vai aprender a fazer condicionais, laços de repetição, a gente vai aprender o conceito de variáveis, a gente vai ver diversos conteúdos de programação de um jeito gamificado aqui na plataforma do Scratch, onde o foco é na criação de jogos, beleza? A gente vai fazer um projeto bem legal. Vou apresentar aqui o projeto para vocês que a gente vai ter ao final do curso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que nada mais é do que um jogo de nave, estilo retrô, aqueles famosos jogos de nave, onde vários inimigos vêm de um lado e você, com uma nave, tenta sobreviver o máximo de tempo possível. Vou iniciar o jogo aqui para vocês poderem ver o que a gente vai construir nesse projeto. Então aqui a gente tem a nossa nave, eu posso controlar ela. Ela tem uma energia ali que quando eu clico em espaço, ele dispara e eu consigo explodir os nossos inimigos. E o principal objetivo do jogo é desviar desses inimigos o máximo de tempo que a gente conseguir. E quando eles me atingem, o jogo acaba. É um jogo bem simples, mas que consegue trazer diversos conceitos aqui que a gente vai aprofundar bastante durante as aulas e que são muito úteis no mundo da programação. Isso vai nos trazer uma boa base para a gente poder futuramente, quem sabe, avançar neste mundo. E vamos conhecer um pouquinho mais de Scratch, ver o que é possível fazer nessa plataforma, beleza? Então, eu vou deixar o link para acessar o Scratch aqui na descrição e acessando esse link, a gente entra nessa página aqui, onde aqui em cima a gente tem um botãozinho para se inscrever ou um botão para entrar. No meu caso, eu já tenho uma conta, então eu não preciso me inscrever. Vou entrar. Vou entrar com a minha conta. Caso você não tenha uma conta no Scratch, pode criar. Beleza. Agora que acessei a minha conta, o Scratch habilitou para mim esse botão aqui da biblioteca. Eu posso clicar aqui, vai ter todas as minhas criações aqui. Vamos clicar em novo projeto para a gente poder começar a nossa criação. Então, aqui dentro do Scratch, a gente vai ter essa grande página em branco aqui, que é onde a gente vai colocar os nossos blocos lógicos para a gente poder construir a lógica do nosso jogo. Aqui no cantinho a gente vai ter os bloquinhos que vão nos ajudar a construir essa lógica e eles estão separados por cores, de acordo com o que cada um faz. Então a gente tem os blocos azuis, esse azul mais forte, né? Referentes ao movimento dos personagens dentro do nosso cenário. Há os blocos roxos, que são referentes à aparência, à forma com que eles vão aparecer no nosso cenário. Esses blocos rosas são referentes aos sons que o nosso cenário, que os nossos atores emitem. Os blocos amarelos são referentes aos eventos, que são ações que vão ser disparadas e vão chamar outros blocos dentro do nosso código. Os blocos laranja, esse laranja um pouco mais claro, são de controle. Então aqui a gente tem os condicionais, as repetições. Com esse azul mais claro, a gente tem os sensores para verificar se uma tecla foi pressionada ou não, se algo está tocando em alguma coisa ou não. Os blocos verdes são blocos matemáticos, são blocos que realizam operações, no caso matemáticas ou lógicas também. A gente consegue fazer comparações com eles.
Esses blocos laranja escuro são referentes a variáveis, valores que a gente pode criar e armazenar dentro do nosso jogo. E esses blocos da cor salmão, no caso não tem nenhum, são blocos personalizáveis, blocos que serão funções dentro do nosso projeto. A gente vai usar bastante eles. Beleza? Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai passar por todos eles dentro do nosso projeto. Então, fica tranquilo. Aqui do lado direito, a gente tem onde tem esse gatinho numa tela branca. A gente tem o nosso palco, que é onde o jogo acontece, né? É a tela principal do nosso jogo. Aqui na parte de baixo, a gente tem um espaço reservado para os atores, que são onde eles ficam ali esperando, né, serem chamados para a tela principal. Então, dentro de cada um deles tem o próprio código. E aqui no cantinho, onde tem palco, é a lógica que está no fundo do nosso projeto. A, o cenário que aparece no fundo do nosso jogo. No nosso caso, seria a galáxia. Então, essa é uma visão geral do Scratch, da tela que a gente vai trabalhar. Eu espero que você tenha se engajado, tenha se motivado para continuar com a gente nas próximas aulas. Fica com a gente que a gente vai começar esse belo projeto para iniciar em programação com o Scratch. Então, beleza. Agora que a gente já tem o nosso projeto criado, vamos dar um nome para ele aqui em cima. Vamos chamar de Guerra nas Estrelas, que é um nome que eu achei razoável para o nosso projeto, já que é uma nave no, tendo uma batalha ali com outras no espaço. E eu acho que no espaço não faz sentido a gente ter um gato, tá? Esse ator aqui foi criado pelo Scratch automaticamente, né? Esse gatinho é a marca do Scratch, né? A gente não vai querer ele no nosso jogo, mas por enquanto vamos deixar ele aí. Vamos clicar aqui nesse botão onde tem um rosto de gatinho e um mais e vamos selecionar pintar para o Scratch criar esse novo ator para gente, que no momento ele está em branco. Aqui ele abriu para gente a aba Fantasias desse ator. E no caso a gente não tem uma fantasia, mas ela tá vazia. Para esse primeiro ator, eu queria que a gente criasse a nave do jogador, aquela nave que a gente viu lá no nosso exemplo, em que eu estava controlando ela, né? Ela estava navegando pelo espaço ali. Então eu vou clicar nesse outro símbolo de gatinho com um mais e vou clicar em carregar fantasia. Carregando a fantasia, a gente vai disponibilizar para vocês essa pastinha com os sprites e todos os sons também que vamos usar no nosso projeto. E eu vou abrir aqui a pastinha jogador. Aqui a gente já tem todos os sprites, né, as imagens que a gente vai usar para representar esse ator. A gente tem a nave e todas as imagens dessa nave explodindo. Então vamos clicar aqui em abrir, ele vai carregar tudo para mim. Essa fantasia vazia eu posso excluir e eu vou trazer essa nave aqui para cima para ficar mais fácil para a gente. Beleza? Agora que a gente já tem essa nave, a gente vai clicar aqui em converter para vetor, porque a gente vai ter que fazer um ajuste nessa imagem. A gente vai ter que jogar ela um pouquinho para baixo aqui. Isso aqui é uma especificidade do Scratch, tá? Essa bolinha aqui no centro, ela é um ponto de referência que vai dizer pra gente onde que é o centro do nosso ator. Aí você me diz, mas por que que você está colocando o bico da nave ali? Calma, pequeno gafanhoto. Eu estou fazendo isso para a gente evitar um problema lá na frente, quando a gente tiver o disparo do laser na nossa nave, tá?
eu estou fazendo isso porque quando a gente criar a nossa lógica, o laser ele vai para o centro da nave. E se o centro da nave for realmente o centro da nave, ela vai atirar aqui de cima e não vai ficar muito legal. Então, eu vou trazer o centro desse ator aqui mais pro bico da nave, onde ela efetua de fato esse disparo, para facilitar a nossa vida lá na frente. Então eu recomendo que você faça isso também neste momento, beleza? E aqui a nave ela tá passando um pouquinho, né, do limite do desse quadro do Scratch, mas não tem problema, tá bom? Tudo tá funcionando aqui normalmente, beleza? Então vamos clicar aqui na aba de código. A gente já fez todos os ajustes que precisava nas fantasias e vamos renomear este ator. Vamos colocar ele aqui como jogador para a gente saber do que ele se trata, né? Esse ator do gatinho eu posso excluir agora, a gente não vai utilizar. E beleza, aqui está a nossa nave, ela está posicionada, está totalmente torta, não está na posição que queremos. Então vamos lá. Como a gente coloca a nave no lugar certo, igual no exemplo que a gente viu. Se a gente rodar o nosso jogo aqui de novo, a gente pode ver que a nave ela fica aqui no cantinho, né? Eu só posso andar para cima e para baixo e ela fica sempre nesse cantinho aqui da esquerda. Vamos tentar fazer isso com a nossa nave aqui? Então, nos bloquinhos de movimento, eu tenho um bloco chamado aqui, vá para, e dois valores aqui, x e y. Esses valores representam, respectivamente, a posição horizontal e a posição vertical do nosso ator em relação à tela. Então, a nossa tela aqui no Scratch ela tem 480 pixels por 360. E o Scratch divide da seguinte maneira: 0 para qualquer coordenada, seja x ou seja y, equivale ao centro. Então, 0 em x, ele está no meio horizontalmente. E 0 em y, ele está no meio verticalmente. Então, os valores em x vão de menos 240 a 240 e os valores em y de menos 180 a 180. Beleza? Então, eu vou colocar um valor em x aqui. Para ele ir para a esquerda, precisa ser um valor negativo. Então, eu vou colocar menos 140. Eu acredito que seja um valor razoável. E em y, eu vou começar no centro, no meio da minha tela. Vamos ver como ele se comporta? Clicando em cima do bloquinho, eu consigo ver a ação. Ó, ele já se posicionou. Ele está um pouquinho mais para a esquerda agora, beleza? Só que eu quero que essa definição aqui aconteça quando o meu jogo começar. Porque olha aqui, minha nave, da última vez que eu joguei, ela ficou desalinhada, né? Ela não ficou mais no centro. Ela vai voltar para o centro quando eu clicar nessa bandeirinha aqui. Você viu? No momento que eu cliquei nessa bandeirinha, a nave já foi diretamente para a posição em que ela devia estar. Eu acho que isso é bacana para a gente colocar no nosso jogo também. Então vamos aqui em eventos. Quando a bandeira verde for clicada, perceba que aqui nesses bloquinhos eles têm uns encaixes e eu consigo colocar um bloco encaixado no outro. Ó. O Scratch até dá uma dica aqui pra gente. Então eu vou encaixar esse bloco de movimento no bloco do evento e agora toda vez que eu clicar na bandeira verde para iniciar o meu jogo, a minha nave vai para a posição correta. Vamos testar? Eu vou segurar o ator aqui e vou arrastar ele para uma outra posição. Vou jogar ele aqui. E quando eu clicar na bandeira verde, ele vai para a posição correta. Então agora a gente descobriu que com um bloco de evento a gente consegue controlar um acontecimento como
o da bandeira verde ser clicada, que é quando o nosso jogo inicia. E com o bloco de movimento, a gente consegue posicionar a nossa nave, beleza? Então vamos avançar. Aqui a nossa nave ela está apontando numa direção errada, né? Ela está apontando para cima. A gente gostaria que ela apontasse para frente. Então, pensando aqui de forma lógica, né? Ela teria que girar 90 graus para a direita, né? Ela teria que deitar, vamos dizer assim. Então, a gente vai pegar outro bloco de movimento que se chama a ponte para a direção. E aqui a gente tem um valor. Então, eu vou colocar ele junto aqui com outro para acontecer de forma sequencial. Depois que ele for para a posição x menos 140, y0, eu quero que ele aponte para a direção correta também. Aqui ele está em 90, vou adicionar mais 90 graus, 180. E agora, quando a bandeira verde é clicada, a minha nave ela é posicionada e rotacionada também, beleza? Só que a nossa nave ela ainda está muito grande, ela está ocupando um espaço muito grande na nossa tela e não é isso que a gente quer, né? A gente viu aqui que a nave ela não é tão pequena, mas também não é tão grande. Ela é maior do que as naves inimigas, né? Só que ela cabe na tela. No caso aqui, a nossa nave quase não cabe na tela. Então vamos clicar aqui nos blocos de aparência. A gente tem um bloco chamado defina o tamanho como e um valor aqui percentual. Nesse momento, a nossa nave está com tamanho 100. Então vamos reduzir esse tamanho umas 4 vezes menor. Vamos definir 25%. Agora, quando eu clico na bandeira verde, olha lá, a nossa nave está do tamanho correto, beleza? Então agora, o que seria interessante para o nosso projeto? Que a nossa nave andasse, né? Como a gente viu no exemplo, a nave ela anda, beleza? Então, quando a gente tem alguma ação dentro do Scratch, como andar, atirar, a gente cria um bloco, uma função personalizada, que é algo que só aquele ator vai fazer. É algo que representa uma ação de fato. Então vamos clicar aqui nos meus blocos e vamos criar um bloco chamado andar. Esse bloco vai representar o movimento da nossa nave. Quando eu criei esse bloco, foi criado um bloco do mesmo formato desses blocos de evento, né? Não dá para eu conectar nenhum bloquinho aqui em cima, mas embaixo sim. Então ele dá origem a um trecho de código, né? Ele chama um trecho de código. E aqui eu tenho um outro bloquinho para poder conectar em um outro trecho. Então, a chamada da função andar vai vir de um outro trecho dentro do meu código. Então, aqui no caso, quando a bandeira verde for clicada, eu vou começar a andar, beleza? E só para fins de organização, eu vou criar um outro quando a bandeira verde for clicada e vou jogar esse andar aqui para a gente ter de maneira clara, é, poder ver facilmente, né, a chamada desse bloquinho andar, né? Aí você me pergunta, né? Ah, mas não vai ter problema a gente ter duas chamadas, né? De quando a bandeira verde for clicada? E não. O Scratch ele vai chamar as duas ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos prosseguir. Como a nave anda na tela, né? Ela se movimenta, né? Ela aumenta o valor dela em Y, né? Para subir e diminui para descer. Concorda comigo? Porque o Y é aquela direção vertical que a gente já tinha conversado, né? Então, aqui em movimento,
a gente tem um bloquinho chamado adicione um valor a y, né? E quando eu clico nesse bloquinho para ver o que acontece, a nave anda, tá vendo? E para a gente fazer ela descer, a gente coloca um valor negativo. E quando eu clico, ela desce, beleza? A gente só precisa criar essa lógica aqui agora para as setinhas do nosso teclado, né? A gente vai querer que a nave se movimente quando a gente clicar em uma tecla, no caso, as setas do teclado. Então, para eu poder verificar se uma tecla está sendo clicada ou não, eu tenho esse bloquinho de sensor, esse azul clarinho aqui, onde a gente tem tecla, no caso espaço, pressionada. Não é a tecla espaço que a gente quer verificar, mas quando a gente clica nessa setinha, a gente tem várias outras opções de teclas aqui para a gente. No nosso caso, a gente quer seta para cima, posso dar um botão direito aqui para duplicar, e a gente quer a seta para baixo, beleza? E note que aqui dentro, né, nesse bloquinho, ele faz uma pergunta. Ele, ele pergunta assim: tecla seta para cima pressionada? O que a gente pode fazer com essa pergunta? A gente tinha que fazer uma verificação, concorda comigo? Então, qual seria a nossa verificação? Se a tecla seta para cima for pressionada, eu vou adicionar 10 a Y, né? Eu vou andar 10 pixels, aqui no caso, na posição Y. E caso a seta para baixo for pressionada, né? Se a tecla para baixo for pressionada, tecla seta para baixo for pressionada, eu vou adicionar menos 10 em Y, beleza? Mas esses blocos aqui não estão se conectando. E por quê? Porque a gente tem um bloquinho para fazer essa condição, essa condicional que eu estou falando com vocês. A gente tem um se alguma coisa acontecer, então faça o que está aqui dentro. Tá vendo que o bloquinho ele encaixa aqui? Então a gente coloca aqui dentro essa verificação. Se a seta para cima for pressionada, então adicione 10 a Y. E se a seta para baixo for pressionada, adicione menos 10. Beleza? E agora eu coloco toda essa verificação dentro do nosso bloco andar. Então, teoricamente, é para nossa nave andar quando a gente apertar as teclas. Beleza? Então, vou clicar aqui na bandeira verde. E agora, quando eu clico na tecla, perdão, nada acontece. Por que será que isso acontece, né? Ou melhor, por que isso não acontece, né? Porque a nossa nave não andou. E é simples. O Scratch, quando ele executa um bloco, esse bloco ele fica brilhando. Eu vou clicar aqui na bandeira verde de novo para vocês poderem ver. Preste atenção nos blocos. Tá vendo? Eles deram uma piscadinha. Eu vou fazer de novo. Tá vendo? Eles piscaram. Esse piscar nada mais é do que este bloco sendo executado. E a gente viu que o nosso bloco andar está sendo executado. Então, está correto, mas ele foi executado uma única vez. Então, ele conferiu se a tecla seta para cima ou seta para baixo estava sendo pressionada uma única vez e depois parou. Para a gente evitar esse tipo de problema, para a gente ter sempre essa verificação, existe um bloco chamado sempre, que faz essa verificação
acontecer a todo momento no nosso jogo, beleza? Então eu vou colocar todo esse bloquinho aqui dentro do sempre, porque quando ele chegar no fim, ele tem essa setinha que faz voltar aqui para cima e verificar novamente. E ele fica nesse loop infinito até que o jogo se encerre, beleza? Vou colocar tudo isso aqui dentro do nosso bloco andar e vamos ver o comportamento. Cliquei na bandeira verde e agora o nosso bloquinho ele fica brilhando, olha, e ele não apaga igual ele estava apagando antes. Então, quando eu clico na tecla seta para cima ou seta para baixo, a nave anda. E era isso que a gente estava esperando. Então o nosso código deu certo. Agora a nave se movimenta na tela. Isso é bem legal. Eu vou fazer apenas um ajuste aqui, que eu acho que 10 é um valor muito alto. Eu vou colocar 8 e aqui menos 8. Beleza? Vamos testar. Beleza. A nave está com um movimento um pouquinho mais devagar, para também não ficar muito forte, né? Para o jogo não ficar muito fácil. Então, eu acredito que o comportamento está bom. Para a gente salvar o nosso projeto, a gente clica em salvar agora. É bem importante que nós vamos salvando o nosso projeto ao longo de cada progresso, para a gente não perder tudo aquilo que a gente fez, beleza? Então nessa aula eu vou parar por aqui. Espero que você tenha me acompanhado até este momento e nos vemos na próxima aula.